Olhar no coração.
aceite o meu amor, me deixa respirar, inesperável dor, me acolhe e me repare, mas tenha compaixão. Permita-me sonhar, meu erro, meu engano, fruto dos mestres sanos, me ajude a redimir, conceda-me perdão, cura os destinos, salve o sol divino, escola do saber, a elucidação me faz viver o mundo, olhar o coração, transforma meu orgulho na mais fina compreensão, extingue minha ira, o egoísmo e o rancor, me faz nascer um novo, por favor. Pai, ensina-me a fé, liberta minha alma e enche-me de luz. Assume a minha direção, investe o teu amor e faz de mim meu anjo. Preciso desistir, eu quero ser Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. O Espírito Joana de Ângeles, no seu livro mais recente, que se chama Seja Feliz Hoje, reflete um pouco sobre a sociedade odierna. Ela fala sobre as características da sociedade na qual nós estamos imersos. Fala, por exemplo, que essa sociedade se caracteriza por um certo imediatismo, como se nós desejássemos as coisas para o agora. Ela atribui muito a toda evolução tecnológica, ao aperfeiçoamento e à comodidade a que o ser humano atual alcançou. Nós estamos na era da tecnologia e encontramos respostas a perguntas de forma muito rápida. Basta consultarmos a internet, buscarmos o famoso Google, por exemplo, e encontramos respostas para diversos questionamentos. O que reflete a nossa benfeitora é que esta forma de buscar as respostas de forma tão imediata nos conduz a nos comportarmos assim de uma maneira generalizada. Adverte-nos que não é porque as respostas nos chegam tão rápidas que elas são corretas, ou mesmo que elas são profundas. Mas, por estarmos sendo a todo instante provocados, e somos provocados em diversos ambientes da nossa vida, não somente na área do trabalho, dos estudos, da academia, do aperfeiçoamento intelectual, mas na sociedade de uma maneira geral. Conversávamos recentemente com uma pessoa muito amiga, que nos consultou sobre um assunto, um determinado assunto. E eu disse assim para ela, não refleti ainda sobre isso. E ela fez uma cara de espanto e disse, não acredito que você não refletiu sobre isso. Mas está o mundo todo falando sobre este assunto e você não tem uma opinião formada? Não, não
tempo. Até o presente momento, não. Não era um fato que tinha acontecido há um ano, há um mês. Tinha acontecido há apenas 2 dias. E diante das minhas incumbências profissionais, dos compromissos gerais, eu não tinha parado ainda para refletir sobre o que estava todo mundo falando, o que estava todo mundo opinando. Estamos no momento das redes sociais, onde todos se sentem motivados a colocar sua opinião de alguma forma, não significando que aqueles que ali depositam as opiniões, elas sejam oriundas de uma reflexão e de um amadurecimento. Podem ser simplesmente um achismo. Eu penso desta forma, mas não significa dizer que seja um aprofundamento que tenha bases mais amadurecidas de reflexão. Da mesma forma, as mensagens que recebemos nos nossos celulares e que às vezes, de forma inadvertida, transmitimos, replicamos, sem nem refletir se ela é verdadeira ou se não é. Então, Joana de Ângeles reflete que esta forma imediata de viver traz uma certa condução em massa da sociedade. Como a sociedade deseja respostas rápidas, busca do outro movimentos rápidos, ações rápidas, e cria uma grande ansiedade. Ficamos ansiosos porque temos de saber sobre tudo. Se não soubemos, ou se não sabemos, como no meu caso, nós ficamos assim, não sei, como se fôssemos estranhos por não sabermos de algo ou não ter refletido algo que tem pouco tempo de acontecido. Mas ela nos diz também que a nossa sociedade, além de ser imediata, traz uma característica consumista. Ela reflete sobre nós termos muitas necessidades de amealharmos coisas. Lendo um livro muito interessante, que acho que muitos devem conhecer, porque ele é best-seller, que fala sobre os Sapiens, a história, uma breve história da humanidade, nós encontramos os nossos antepassados migrando de ambiente em ambiente com poucos objetos. Objetos de caça mínimos para que eles pudessem sobreviver. E nós hoje não conseguimos ir daqui a ali sem carregarmos todas as nossas necessidades. E olha que são muitas. Reflete o espírito Joana de Ângeles. O consumismo não está somente em amealhar coisas através, possamos dizer, do consumo tradicional. De chegarmos numa loja e encontrarmos a necessidade de ter uma espécie, uma característica, um produto, algo que nos satisfaça a vontade. Mas também nós somos consumistas daquilo que as redes sociais nos apresentam, aquilo que os programas televisivos nos apresentam. E acabamos por adentrar para as nossas escolhas estas propostas sucessivas, que cada vez mais têm sido com mais frequência e maior velocidade. E como dissemos, trazendo-nos não só a ansiedade, mas também o receio, o medo. Porque aquele que mais consome, aquele que mais tem, que mais possui, tem medo de perder. Então cria-se uma insegurança natural, uma insegurança óbvia daquele que possui e tem receio de perder. Mas ela diz, tudo isto é fruto de uma sociedade que ainda traz características muito materiais. O olhar das coisas, dos assuntos, das situações ainda são muito materiais. E ela diz, basta que nós olhemos onde o ser da atualidade deposita a felicidade. Existem aquelas pessoas que são meramente sensoriais. São pessoas que não costumam fazer da felicidade um produto da consciência. Simplesmente vão existindo, vivenciando e perseguindo a felicidade naquilo que pode amealhar, naquilo que pode conquistar. Não somente intelectualidade, não somente produtos, mas também pessoas. O que pode trazer para si como satisfação pessoal. Dizem os estudiosos que seria uma fase da vida onde nós estamos muito mais
nós somos muito mais aspectos orgânicos do que intelectivos e conscienciais. Como se fôssemos seres muito mais de atender a necessidade da alimentação, do repouso, da sexualidade, do lazer, da distração, e que ainda não tivéssemos feito a outra reflexão. Quando o ser passa para uma outra percepção, é chamado de ser psíquico, aquele que busca ter consciência sobre si mesmo e que deposita na felicidade a perseguição não somente por coisas, mas por conquistas da moralidade, do aperfeiçoamento do que é ele mesmo, do que ele significa. E existe, como Joana nos traz, um ser espiritual. Obviamente que nós conjugamos todas essas facetas. Nós somos espíritos encarnados, temos necessidades orgânicas, físicas, e nos movimentamos em satisfazer estas necessidades. Mas também somos seres psíquicos e seres espirituais. Então a felicidade não poderia estar apenas pautada naquilo que podemos enxergar, ver, trazer, recolher, colocar perto de nós, mas conseguir transcender ao aspecto de felicidade que possa até mesmo nos permitir entender a vida presente. O conceito espiritual de felicidade é muito maior do que os nossos sensores são capazes de detectar. Porque é um conceito que nos convida a sermos maiores do que somos moralmente. Onde a roupa que vestimos, os títulos que ostentamos, não são significados de brasões para a felicidade, mas sim aquilo que já conseguimos sentir, aquilo que conseguimos fazer em prol de um bem-estar pessoal, mas também, principalmente, de um bem-estar coletivo. Aquele que consegue pensar não somente em si, mas trazer para o conceito de felicidade um estado de harmonia, de paz de consciência, de dever cumprido, mas também olhando para o outro, e entendendo que a felicidade não pode ser conquistada de forma isolada. Porque todos aqueles, nas escalas espirituais, que alcançaram patamares evolutivos, não se desprendem de nós. Estamos aqui, por exemplo, com os nossos anjos guardiães, que já atingiram um patamar de evolução e que estão ao nosso lado. Estamos aqui na presença de espíritos protetores, de benfeitores espirituais, que já alcançaram patamares significativos de evolução, mas que se atrelam às nossas necessidades. Por quê? Porque compreendem que não existe felicidade como um ponto de chegada, como algo isolado e apartado, como se fosse um grande prêmio após uma corrida competitiva. O significado de felicidade permeia a necessidade da coletividade. Ninguém pode ser feliz na amplitude do significado de felicidade se não tiver os demais por perto. Se ainda existir alguém em sofrimento, a felicidade daquele que alcançou um estágio de regeneração, de aprimoramento, não entende ser suficiente, porque precisa fazer a outrem aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito, porque precisa fazer a outrem aquilo que ele já entende como satisfação, como engrandecimento pessoal. Estes espíritos precisam buscar-nos como forma de compartilhamento da sua felicidade, para que nós também alcancemos patamares que eles, ou onde eles já se encontram. A felicidade é conjugada, é permeada e deve ser compartilhada, como estes que estiveram na escala à nossa frente, por terem elaborado e já terem conquistado a própria regeneração, o próprio estado de felicidade, nos demonstram como exemplo. Mas nós, que ainda estamos aqui, podemos nos questionar: como poderíamos ser felizes
ainda imersos nas diversas aflições, que principalmente o mundo como a terra nos acomete. Como podemos ser felizes se a cada dia a nossa vida é arrebatada por uma circunstância que nos convida a uma reflexão de sofrimento e de dor? É incrível como parece que estamos em átimos de felicidade quando somos arrebatados por uma notícia, por um acontecimento que nos fere a alma. Pode não ter nenhuma repercussão física, pode não ter nenhum abalo na integridade orgânica, mas nos estremece as condições internas e que faz-nos às vezes querer paralisar, simplesmente sentar e dizer: não sei o que fazer, não sei como me desenrolar, não sei como me libertar de uma situação como esta. Porque muitas situações nas nossas vidas parecem que não tem solução. Parece que somos acometidos por um grande furacão. Estamos inseridos naquele redemoinho e dizemos: meu Deus, para onde vamos agora? O que eu posso fazer para sair daqui? Eu não consigo encontrar às vezes forças para superar dores que são muito fortes. Mas é impressionante que todas as vezes, quando nós nos libertamos do conceito material de felicidade e olhamos para o conceito espiritual, identificamos Jesus. E Ele tem a resposta sempre para tudo. Porque Ele já começa a dizer que nós não carregamos nada que nós não tenhamos a condição de suportar. Então Ele já olha para a gente e diz assim: olha, deixa dessa coisa de dizer que são fracos, porque são fortes. Se vivenciam determinada circunstância, ela não é mais pesada do que aquilo do que nós podemos suportar. Ela está no quinhão exato do que nós podemos vencer. Então Ele já começa a dizer isso. Mas Ele é tão puro e Ele é tão irmão de cada um de nós, que deixou-nos um grande legado. Um legado reflexivo, que segundo Gandhi, que nem cristão era, se todos os livros da humanidade se perdessem e ficassem apenas o sermão da montanha, o sermão do monte, seria suficiente para nós reencontrarmos o endereço da paz, o amor e a tranquilidade. Encontrarmos o endereço de Deus. No Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, encontramos o sermão do monte. No de Mateus, ele diz que o Senhor estava a subir o monte. E quando estava a subir o monte, para e fala as bem-aventuranças. Para Lucas é o contrário. Estava o mestre a descer o monte. Para e fala as bem-aventuranças. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues nos diz: que importa se o mestre estava subindo ou a descer? O conteúdo é tão engrandecedor que estes detalhes são pequenos diante da magnitude do que ele veio expressar naquele momento. E com a palavra, Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos,
porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Os estudiosos do Sermão do Monte separam os primeiros 7 versículos, que se iniciam com bem-aventurados os pobres em espírito, até bem-aventurados os pacificadores, e nos propõem uma reflexão de escada evolutiva, dizendo que o Mestre teria nos convidado com o Sermão do Monte, nestes primeiros 7 versículos, a fazermos uma caminhada de ascensão, tendo por base a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, aqueles que se consideram pequenos, sim, não sabedores de tudo, que se consideram necessitados de Deus, porque só quem se considera necessitado de Deus busca Deus. Os orgulhosos não se sentem necessitados de Deus e não buscam Deus. Entendem muitas vezes que Ele sequer existe e que todas as graças e benfeitorias que a sua vida está repleta, inclusive a própria existência, é obra do acaso, e a sucessividade dos sucessos, dos êxitos, são obras de si mesmo. Então, o primeiro patamar seria da compreensão do significado de humildade. Precisamos nos fazer pequenos. Entender que nós somos pequenos sim ainda na escala da evolução. Que ainda temos imperfeições. Que ainda não guardamos no nosso coração as purezas dos sentimentos. Então, humildes, conseguimos, predispostos à humildade, dar os passos para esta chamada consciência, esta conquista da consciência, essa conquista da plenitude. O segundo versículo, e é onde nós iremos parar no Sermão do Monte, ele nos traz a reflexão da noite de hoje. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se chegarmos para o mundo e fizermos uma campanha nas redes sociais, ou melhor, um questionamento nas redes sociais, quem é aquele que tem aflição? Todos vão levantar a mãozinha, todos vão colocar de alguma forma que tem aflição. Porque não há aquele que no carreiro da dificuldade da existência presente não tem as suas próprias aflições. Então, por que Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Então, são todos aqueles que têm aflição, todos eles serão consolados? Jesus nos provoca a uma compreensão do significado da aflição em nossas vidas. Bem-aventurados os aflitos que conseguem entender a necessidade ou o caráter educativo de uma aflição na própria existência. Não são aqueles que atravessam a aflição acarretando maiores aflições. Porque no dizer do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na interpretação de Kardec, quando ele fala sobre motivos de resignação, quando nós encontramos a interpretação da aflição, ele diz: olha, é como se nós fôssemos devedores. E estamos aqui para carpir, para quitar o débito. Mas é como se insistentemente adquiríssemos novos débitos. É como se aqui no linguajar material buscássemos um empréstimo. E quando estamos a quitar o empréstimo, temos o dinheiro para quitar o empréstimo, vamos lá e arrecadamos nova dívida. E buscamos nova situação de débito. Se tem nova situação de débito, nova aflição, nós acarretamos para nós mesmos. Entender o bem-aventurados os aflitos, porque seremos consolados, não é olharmos a aflição com masoquismo. Não é olharmos as dores como uma forma de necessidade de penitência ou de fruição. É olharmos as dores e os sofrimentos e entendermos onde eles se originam. Por que
eles existem. Para quê? Eles têm um significado em nossa existência. Só que este exercício não é fácil. Porque a dor e o sofrimento, quando advêm, eles incomodam muito. Eles fazem com que nós nos esqueçamos de racionalidades que temos nos momentos de tranquilidade e às vezes perdemos ou deixamos suspensas nos momentos de dificuldade. Olhar para a aflição e entendê-la como uma parceira é ampliar o olhar da materialidade. É se apartar dos conceitos materiais e mergulhar na espiritualidade. É mergulhar nos conceitos espirituais. É mergulhar no conceito de imortalidade que a nossa doutrina espírita nos apresenta como um dos seus princípios. Um dos princípios da doutrina espírita é a imortalidade. É a vida não cessar com a morte do corpo físico. Nos momentos de dor, a proposta de Jesus, nos momentos de dor e sofrimento, olhar para a dor e para o sofrimento com olhar amplificado. De não imaginar que Deus é um Pai impiedoso ou um Pai justiceiro, que nos coloca características ou aspectos pesados para que nós tenhamos de vivenciar. Não olharmos a dor como uma penalidade, como uma punição. Não olhar o sofrimento como se fosse um castigo a carregarmos, mas como companheiros a serem superados. Já falamos aqui em outras conversas nossas. O que Francisco de Assis, alma doce, imitador fiel de Jesus, como ele se referia à dor? Ele dizia: irmã, dor. Irmão é aquele com quem a gente tem confiança, respeito, que a gente convive. Irmã, dor, que a gente quer o bem e não a adversidade. O Espírito Joana de Ângeles traz um livro que se chama Libertação do Sofrimento. O ensinamento não é de que fiquemos mergulhados na dor e no sofrimento. É que compreendamos o processo pelo qual nós estamos atravessando e nós nos libertemos dele. Só que a libertação é um processo. Da mesma forma que a construção para que a dor e o sofrimento adviessem às nossas vidas, também foi um processo. Existe o sofrimento ou dor naturais da existência. A semente, para se tornar uma grande árvore, ela tem de vencer o sol. E é uma dor simbólica. A mulher, para trazer o mundo e perpetuar a espécie e nos trazer à vida, sente dor. Pergunta para as mulheres se essa dor significa sofrimento. Porque é dor, benção. De saber que vem à tona a felicidade. Vem à tona o filho, o ser amado. Demonstrando-nos a própria natureza que aquilo que nós observamos como sofrimento, como dor, são vitórias de superação ou características da própria evolução. Características da evolução. Que cada vez mais que nós nos aperfeiçoamos, determinadas formas de dor e de sofrimento não tem mais necessidade de acontecer, porque o aprendizado foi realizado. Mas enquanto ainda vige na terra as duas principais chagas, o egoísmo e o orgulho, ainda nos são necessárias formas de compreensão da libertação de nós mesmos. Porque essa dor e este sofrimento foi tracejado por nós. Foi construído por nós mesmos.
diz-nos o livro Plenitude do Espírito Jonas de Anjos. A origem do sofrimento. Existem origens kármicas. Kármicas, aquelas chamadas vindas de outras existências ou na própria existência fruto das consequências dos nossos atos. Provas. Provas nós sabemos que são aquelas provocações, testes, a que somos tentados para buscarmos o aperfeiçoamento de nós mesmos. A prova, como o próprio nome diz, são avaliações para que nós possamos dar saltos, progressos na escala da evolução. E às vezes isso nos traz sofrimento, nos traz uma dor, uma certa provocação deste viés nos traz uma dor, uma condição financeira que de repente se modifica, pessoas ao nosso redor que trazem dificuldades, que apresentam entraves para a nossa própria realização pessoal, e vamos tendo de vencer as provas, de vencer os testes. Existem as condições que são expiatórias. Nas provacionais, Joana diz, as provacionais nós podemos até modificar, porque elas não são determinantes, elas são provocativas para a nossa evolução. Então nós conseguimos até modificar, sanar, vencer. Quando são de caráter expiatório, não temos como apagar, não temos como retirar, temos como amenizar. Então eu sempre dou um exemplo que é muito pessoal, é muito próprio. A minha filha mais velha, ela tem a síndrome de Down. E todos nós conhecemos a síndrome de Down. Aquele que nasce com a síndrome de Down vai chegar ao final da existência sem a síndrome de Down? Não. Nasceu com a síndrome e vai com a síndrome até os últimos dias da sua existência. Característica expiatória. Quando Joana nos ensina condições limitativas, de dificuldade, condições que são impossíveis de serem modificadas, essas não vamos retirar daquele carreiro material. É impossível ela chegar ao final da existência sem ter a síndrome de Down. Mas ela pode ser inserida na sociedade e minimizadas as suas dores. Dores do preconceito, dores da marginalização, do apartamento, da dificuldade que as pessoas às vezes encontram de conviver com ela. Tudo isso pode ser minimizado, sanado, e ela pode sim ter a felicidade em que pesem as limitações cognitivas, em que pesem às vezes algumas físicas limitações, demonstrando-nos, Joana, que podemos ter o corpo que nós tivermos, com a dificuldade que ele apresente, física e intelectiva, qualquer que seja, mas para o nosso olhar evolutivo ele é perfeito. Não existem imperfeições. O nosso corpo, que é essa movimentação, estímulo de evolução, ele é perfeito. E tudo que ele acarreta, que possa nos trazer dor e sofrimento, são condições necessárias para que nós avancemos. Avancemos como? Porque existe a dor e o sofrimento, e como nós aqui falamos anteriormente, parece que é impossível de se libertar de algumas coisas. E não diz bem-aventurados os aflitos, então a gente tem que sofrer mesmo. Tem que ficar inserido mesmo no sofrimento. É assim? Não, não é assim. Porque o sofrimento vem nos dizer que existe algo dentro de nós que precisa ser modificado. O Espírita diz, a gente adentra o Espiritismo pelo amor ou pela dor. É tudo amor. Quando nós não entendemos o amor que nós conhecemos, o amor benfeitor, excelsitude, no olhar que nos agrada, quando nós não entendemos ele e dizemos que o amor deve partir em retirada, advém a dor, que é amor, na faceta que nós conseguimos compreender.
na decodificação que nós conseguimos compreender. Jesus veio, ele é o amor. A humanidade fez Jesus partir em retirada, fisicamente, dizendo que não queria o amor. Adivinha a dor? Para o entendimento, para buscar quem? O amor não compreendido. Porque nós recebemos em diversas oportunidades da nossa existência o amor que nós não decodificamos. E aí vem a dor. Quando vem a dor, nós abaixamos a cabeça. Ficamos mais simples, menos orgulhosos, menos egoístas. Tiramos um pouquinho o olhar de si mesmo e começamos a querer ajuda, porque está doendo, está incomodando, está sendo difícil. É isso que a dor faz, que o sofrimento faz. Que nós tenhamos a provocação para a transformação. Não para ficarmos estacionados, mas para vencermos aquilo que nos foi proposto como lição de aprendizado. Por isso o Evangelho fala motivos de resignação. Quais são os motivos de resignação? Por que eu tenho de buscar a resignação? Onde a resignação se explica? Na imortalidade? Sim. Se nós temos sucessivas vidas, inevitavelmente a imortalidade nos conduz à justiça. Justiça das aflições. E nos explica que as dores que temos neste momento, elas não são por acaso. Que não existe um Deus impiedoso que nos impõe castigos. Existem formatos libertadores. Então, se a imortalidade é um motivo de resignação, se sabermos que aqui, quando estamos neste mergulho carnal, não estamos vivenciando todas as dores que talvez matematicamente tivéssemos de suportar, numa lei que fosse talvez de talião, olho por olho, dente por dente, quando sabemos que o que vivenciamos aqui é apenas uma parcela, é o que diz o Evangelho. A proposta é: pague 1/100º da dívida e quite a dívida inteira. Numa analogia, a gente vai preferir pagar 1/100º da dívida ou pagar a dívida inteira? 1/100º da dívida. A gente diz isso. E diz isso no plano espiritual, antes de vir para cá. Porque a gente precisa burilar e aperfeiçoar o perispírito, o nosso arquivo emocional, o nosso arquivo histórico, que traz em si impregnadas nossas faltas, dos escapismos de outrora, fugas como o suicídio, fugas psicológicas, fugas de diversas ordens, fugas da responsabilidade. Marcamos a nossa história perispiritual e precisamos refazer, reescrever. E para isso uma nova existência. E para isso um novo mergulho na carne. E para isso, motivos para uma resignação. Mas resignação significa cruzarmos os braços. Resignação significa ficarmos parados e deixarmos o sofrimento querer sair quando ele objetiva sair? De forma alguma. O sofrimento e a dor têm uma causa. Porque não existe efeito sem causa. E se vamos cuidar da nossa dor e do sofrimento nas consequências dela, ou seja, apenas nos paliativos, não vamos trazer a saúde, que vai ser capaz de eliminar a dor e o sofrimento. Somos atendidos pelos médicos ou terapeutas da matéria. Às vezes estamos cuidando de um medicamento para sanar a dor de cabeça, para sanar uma dor no estômago. Mas a gênese é muito mais séria. E os profissionais dizem: olha, aqui são paliativos, tem de fazer um tratamento, tem de buscar investigar. Não, mas esse remédio aqui, dessa dor de cabeça repetitiva, eu vou tomando aqui, vou levando. Mas não saneia a causa. A dor vai voltar. O sofrimento vai voltar. Porque eu não sanei a causa. O mesmo acontece quando a história
é pelo aspecto espiritual. Enquanto nós não sanamos a causa, a dor retorna. A dor volta. O sofrimento está presente. Porque ele é o convite para a nossa saúde. E a nossa saúde é libertar-nos daquilo que provoca a dor e o sofrimento. Então a resignação ativa, nos dizer os benfeitores espirituais. Resignação dinâmica, de perceber que há sim o sofrimento e vamos tentar compreender o significado dele. O que é que ele vem me trazer de lição? Foi uma traição? Foi uma questão financeira? Foi uma questão afetiva de diversas ordens? As motivações são diversas. Foi um diagnóstico de uma enfermidade? São diversas as motivações. Qual é o aprendizado que precisamos retirar dessa situação? O Espírito Joana de Ângeles diz assim: estamos na Terra. Ela se coloca junto com a gente. Estamos na Terra. Se estamos na Terra, estamos suscetíveis a tudo. Nós refletimos assim? Não refletimos assim. Ouvimos todos os dias coisas muito difíceis que acontecem com o outro, mas é com o outro, como se nós estivéssemos blindados. A morte, a própria morte do corpo físico, que sabemos que é óbvia. Desde quando nascemos, a certeza é da morte, porque não há aquele registro de que existe alguém que nunca tenha morrido. É a certeza da morte. Mas mesmo assim, nós nos comportamos como se a morte não fosse nos arrebatar. Ela manda recado? Não, ela não manda. Nem quando nós adoecemos. E muitos daqueles que chegaram à beira da morte retornaram. Eles até imaginavam que iam morrer e não morreram. Diz o Espírito Joana de Ângeles: estamos suscetíveis a nos acontecer tudo, qualquer coisa. Precisamos nos preparar, mas não é uma preparação de infelicidade, não é uma preparação pessimista, é uma preparação consciente. O que acontece com o outro e não pode acontecer comigo? Acontece com o outro, eu não posso ficar indiferente. Acontece com o outro, e se o outro não está próximo, eu ofereço ao outro uma oração. Porque a oração tem força de nos unir e de diminuir o sofrimento, de abrandar a dor do outro. Se é alguém que é próximo, eu vou me aproximar ainda mais e entender se eu posso fazer alguma coisa. Mas também eu vou trazer a reflexão para mim mesmo. E preciso me perguntar, se isso acontecesse comigo, o que é que eu faria? É assim que a gente vai se preparando para a vida. Porque nas provas escolares, ou nas provas da vida material, da intelectualidade, nós nos preparamos. Fazemos inúmeras questões, olhamos quantas vezes aquele assunto se repete, como se analisa aquele assunto. Porque nas situações da vida, a que podemos estar suscetíveis de acontecimento, nós também não refletimos. É um convite da espiritualidade para o nosso amadurecimento. Às vezes, as pessoas aqui na casa espírita, nos templos religiosos, propõem a cada um de nós, reflitando sobre a própria morte. E a gente diz: Deus é mais pensar nada em morte. Uma vez eu me disse: não vou pensar não, que atrai. Enquanto que o caminho nosso é de aperfeiçoamento, é de olhar essas dores e dizer: tá, entendi, tá doendo, não é fácil, eu vou buscar ajuda, eu vou encontrar meios, porque não é fácil, eu não vou ficar parado. A resignação ativa é compreender o que eu estou vivendo e caminhar para se libertar do que está vivendo.
Atacar a causa. Qual é a causa? Isso aqui está mexendo o que comigo? Com a minha vaidade? Então eu tenho que atacar a causa. Porque enquanto eu não ataco a causa, os efeitos, eles não desaparecem. E eu saio de um formato de dor e caio em outro, que é só diferente talvez no nome. Mas quando mergulhamos, é o mesmo sentido de aprendizado que queremos ter. É a mesma lógica de aprendizado que nos quer. Um pastor canadense tem um opúsculo, um livro muito interessante. E ele conta-nos neste livro uma história bem legal. Ele diz que existe um casal que estava relacionando-se no namoro. Eles eram namorados. E aí, eles estavam nos encantamentos do namoro, quando de repente, ele recebe o convite para fazer treinamentos numa região desértica da Califórnia. E então ele reflete, a preparação estava em plena Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aconteceu de 1959 a 1975. E os Estados Unidos entraram na guerra em 1965. Ele, como norte-americano, tinha sido convocado para o treinamento, para uma possível entrada também na guerra. Então ele pensa, eu vou me apartar daqui para fazer o treinamento lá no deserto e vou deixar minha linda namorada sozinha? De forma alguma. Eu vou propor algum compromisso, um relacionamento. E vou conversar com a família para ver se estão todos de acordo. Ele conversa com ela se anima porque era isso que ela também estava visando. E juntos vão conversar com as famílias, que ficam muito felizes e dizem já ter esperado que estes seriam os acontecimentos naturais. Então eles viajam com as famílias, vão à região onde ele faria o treinamento. A equipe da aeronáutica não permitia que familiares, amigos, parentes ficassem próximos da base de treinamento. Então, como ela, após o casamento, deveria residir ali nas proximidades, eles foram buscar, todos juntos, um local onde ela poderia passar a viver, onde ela poderia morar. E foram, buscaram aqui e acolá, e saindo da base, afastando-se um pouco, já distante mesmo, encontraram umas cabanas bem rústicas, abandonadas. E eles avaliaram, na proximidade, tinha só uma dessas cabanas ocupadas, perguntou se tinha dono, não tinha. Foram pessoas que por ali passaram e tinham deixado de lado aquelas construções, muito simples e rústicas. Eles então ficam felizes por encontrar e pensam, olha, quando nós casarmos, nós vamos morar aqui. E arrumaram tudo, deixaram o mais confortável possível e voltaram para Los Angeles, a sua cidade. Fizeram os preparativos, realizaram o matrimônio e foram em lua de mel para esta casa. A aeronáutica tinha permitido que a primeira semana ele pudesse ter a lua de mel, mas depois ele já seria convocado, já estaria em treinamento. Então eles começam essa primeira semana com todas as belezas e os encantamentos de um grande conto de fadas. Tudo era muito lindo, muito belo, tudo era perfeito. Finaliza-se a primeira semana e ele tem que começar a trabalhar, ir ao treinamento. Ele saía às 5 horas da manhã. E ela ficava sozinha naquela cabana. No primeiro dia, ele saiu às 5 horas da manhã, fez todos os seus trabalhos. Ao final do dia, muito tarde, ela ansiosa, à porta esperando ele. Ele passa, mal cumprimenta, exausto, do jeito que chegou, se jogou na cama. Sequer retirou o calçado, não tomou um banho, não buscou se alimentar. Ela olhou, ficou assim, achando estranho, mas romanticamente pensou: é assim a vida de casado. Nós temos de compreender um ao outro. Está sendo difícil para ele, está sendo difícil para mim, mas nós vamos lidar com tudo isso. O segundo dia chegou e no final do dia repetiu-se. Ele chegou exausto, jogou-se na cama e ela pensou: meu Deus, mas nenhuma conversa. Eu não posso nem dizer o que eu passei pensando durante o dia, porque fazer alguma coisa eu não fiz nada, não tenho nada para fazer. Mas eu queria também saber como foi o treinamento. Será que não tinha algo especial para me contar? Terceiro dia, quarto dia, ao final da primeira semana,
ela escreve para sua mãe: mãe, eu irei deixá-lo. Eu não suporto esta vida. Eu não nasci para isso. Eu vou deixá-lo aqui, vou abandoná-lo e vou me embora. Dias depois, ela recebe a resposta da correspondência. E foi muito interessante. Porque talvez uma mãe que pudesse não entender o momento dela dissesse: venha, minha filha, correndo, que eu vou te acalentar, eu vou te agraciar. Mas a mãe lhe contou uma pequena história na carta. E disse que era uma vez 2 pessoas, 2 prisioneiros, numa mesma cela. Um olhava através das grades superiores e se encantava com a lua, com as estrelas. Mantinha-se constantemente animado, feliz, porque contemplava a beleza dos céus por aquelas grades. O outro constantemente olhava para baixo. E abaixo também tinha umas grades. Só que passava por baixo uma água lodacenta e ele ficava triste, a lamuriar, a reclamar, a esbravejar. A mãe somente disse isso. Ela então pensou: o que é que minha mãe quer dizer? Os 2 estão presos, na mesma cela. Qual a diferença que há de um para o outro? Reflete, reflete, reflete e constata. Claro, era o olhar de cada um. Aquele que olha para o alto consegue ver as belezas que aquele que está olhando para baixo não consegue apresentar. Entendi. Eu preciso olhar as belezas que aqui pode me promover. No outro dia, acordou, tomou de um chapéu bem grande com asas enormes por causa do sol do deserto e saiu a caminhar. Caminhou, caminhou. Eu nunca caminhei por aqui, nem saí desta cabana. E começou a achar conchinhas, búzios, e foi identificando, percebendo que tinham espécies lindas, uma mais bonita do que a outra. Foi carregando, carregando, pegando, retornou para casa com o dia já com as horas avançadas. Distribuiu sobre a mesa, começou a tentar classificar uma aproximação em uma e outra, como elas eram parecidas. Fez a refeição e voltou entretida para o que estava fazendo. O esposo chegou, teve o mesmo comportamento de sempre. E dessa vez ela não ficou chateada. Dessa vez ela não reclamou. Dessa vez ela não estava triste. E ela disse: olha, no próximo dia, amanhã, eu vou um pouco além. Eu não vou ficar andando só aqui, deve ter mais distante. E assim ela foi fazendo. Os dias foram passando, até que um dia ela chegou e percebeu umas cabanas indígenas. Aproximou-se e os índios tentaram rebuçá-la. E ela disse: olha, tentando falar de mímicas, porque ele nem entendia o inglês. Ela disse: eu posso lhes ensinar a falar inglês, mas me ensina isso que vocês estão fazendo. Ela tinha visto tapeçarias, e eles com muita habilidade faziam coisas lindíssimas. Aí ela: todos os dias eu virei aqui, ensino a vocês a se comunicarem, a falarem inglês, que vai fazer com que vocês explorem ainda mais as terras, e vocês me ensinam essa tapeçaria. E assim ficou combinado. E o esposo continuava com os mesmos comportamentos, mas ela estava se modificando. Ele foi chamado para a guerra. E ele perguntou: você vai então voltar para Los Angeles? Ela disse: não, eu vou ficar aqui. Eu tenho muitas coisas para fazer aqui. Ela aprendeu a fazer a tapeçaria. Ele foi à guerra. Como dissemos, a guerra acaba em 1975, logo 10 anos depois que os Estados Unidos entraram. E 10 anos depois, ela, já residindo na sua cidade, estava com 140 lojas por todo os Estados Unidos, vendendo e disseminando as tapeçarias que ela tinha aprendido naquele lugar. Inicialmente ela começou com um intercâmbio, facilitando que as índias vendessem. Depois ela começou a perceber que poderia espalhar lojas e não ficar circunscrita a um comércio tão tímido. Fundou uma ONG onde pudesse estimular que muitos povos simples também pudessem disseminar o seu talento. É autora de 10 best-sellers. Diante de tudo isso, diz o pastor Robert Schuller: floresça onde você foi plantado. Ele conta essa história para nos dizer que nós precisamos florescer onde nós fomos plantados. E onde é que nós fomos plantados? Ah, é porque eu nasci
nasci nessa cidade, então a historinha quer dizer que eu não posso sair dessa cidade. Não é isso. Floresçamos onde a vida nos coloca. Se estamos momentaneamente com sofrimento, floresçamos. Não deixamos perecer e emurchecer os nossos objetivos. Floresçamos. Toda flor origina frutos. Frutifiquemos, produzamos. Não fiquemos como aquela jovem que no início só fazia reclamar. Quando reclamamos da dor e do sofrimento, não entendemos o seu significado e incrementamos. A dor fica pior, o sofrimento fica pior. Quando nós conseguimos perceber que temos de florescer ali, ou seja, diante de tantas adversidades, precisamos continuar vivos, pulsantes, esperançosos, animados, encontramos um sentido constante para a nossa vida. Quando sabemos que temos de florescer onde fomos plantados, não existe pensar em depressão, não existe pensar em suicídio. Porque florescer na vida onde está é saber que suicídio não vai adiantar de nada. Porque ele simboliza uma fuga. Ele simboliza um adiamento de responsabilidade. Mas mesmo diante da dor, florescer, trazer um brilho, se redescobrir, se ressignificar, reescrever a sua própria história, isso é ato de coragem. E reescrever a própria história é justamente lidar com as causas que originam o sofrimento. Reescrevermos-nos é termos a coragem de dizer, olha, desta pessoa que aqui está, precisa nascer alguém novo. E o quanto mudar é difícil. Mas precisa nascer alguém novo. E para nascer alguém novo, eu preciso me apartar do que eu fazia até então. Do que eu me comportava repetidas vezes e que eu vi que não dá certo. Então, recebendo esse aconselhamento deste pastor, nós ficamos muito encantados com a sua proposta. É nós conseguirmos ver beleza em tudo. É bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus não é materializar Deus. É olhar as pessoas e conseguir ver Deus. É olhar a natureza e conseguir ver Deus. É olhar a dor e o sofrimento e conseguir ver Deus. É passar pelas vicissitudes e conseguir ver a paternidade de Deus. Então fica o convite da espiritualidade, para que a nossa resignação seja dinâmica. E como forma de poesia aos nossos corações, nós gostaríamos de deixar a composição do nosso amigo e irmão desta casa, que canta, como eu sempre digo, o canto dos céus. É a voz ou as vozes dos anjos que se materializam através dele. E ele tem uma música, que eu acredito que todos conheçam, que se chama Diálogo com a Dor. E eu gostaria de deixar esses versos como frases finais para as nossas reflexões. Inevitável dor. Aceite o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim. Inesperável dor, me acolha e me repare, mas tenha compaixão. Permita-me sonhar. Meu erro, meu engano, fruto do gesto insano, me ajuda a redimir. Conceda-me o perdão. Cura dos destinos. Olha o significado da dor. Cura dos destinos. Sinal do sopro divino. Escola do saber. A renunciação. Me faz rever o mundo com o olhar do coração. Transforma o meu orgulho na mais fina compreensão. Extingue em mim a ira, o egoísmo, o rancor. E faz nascer o novo, por favor. Pai, e ele encerra uma prece.
Pai, ensina-me a fé. Liberta minha alma, enche-me de luz. Assume a minha direção. Me veste o teu amor e faz de mim teu anjo. Preciso te sentir. Eu quero ser feliz. A motivação da dor e do sofrimento é nos libertar para a nossa própria felicidade. Que Jesus nos abençoe, que os Espíritos amigos nos protejam e que os nossos anjos guardiães sejam os nossos direcionadores no rumo desta própria libertação. Muita paz para todos.